Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Felipe da Costa e hoje a gente vai falar aqui sobre endividamento. Muitas pessoas estão endividadas, estão com problemas financeiros e vamos falar como é que a gente resolve isso, como que a gente pode tratar isso, né? O problema financeiro, ele não é só uma coisa que atinge as pessoas porque eh, elas têm um desejo de comprar, vão lá e compram e acabou, né? Todo problema financeiro começa aqui, na cabeça. Então a gente hoje tem que falar um pouquinho sobre antes da gente começar, vamos falar sobre mentalidade. E depois a gente vai para a parte de como a gente vai tratar isso. Então fica aqui comigo, aguenta até o final, curte aqui o nosso vídeo e também se inscreve no canal para poder ajudar a gente, tá? E ajudar mais pessoas a poderem receber essa mensagem. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: vamos falar um pouquinho sobre o dinheiro, tá? A gente vê muita gente aqui na internet e fora da internet principalmente, falando que dinheiro não traz felicidade, tá. Então, para a gente poder reter o dinheiro, a gente tem que entender que o dinheiro não é algo ruim, o dinheiro é algo bom, tá. O dinheiro ele te compra um bom plano de saúde, ele te compra muita coisa, inclusive tranquilidade, tá. Então a liberdade financeira, ela só vem quando você atinge um nível de dinheiro que você não precisa se preocupar com o que você vai ganhar na sua renda ativa, tá? Mas isso é um papo para outro vídeo. O de hoje a gente vai falar sobre mentalidade. Então a primeira coisa é o seguinte: a gente vê que muita gente critica as pessoas ricas, critica quem tem dinheiro, tá? Então a primeira coisa é, vamos parar de criticar todo mundo, tá? Por quê? Se eu critico, se eu não gosto, aprenda a não gostar daquelas pessoas que têm dinheiro, como é que eu posso ter dinheiro, né? Então eu não posso gostar de alguma coisa em que eu condeno. Então a primeira coisa da nossa mentalidade é: vamos limpar a cabeça. Tudo aquilo que a gente acha sobre os outros, a gente tem que parar e pensar assim: "Espera aí, mas como é que ele chegou lá? Por que que a gente não passa a ter admiração por essas pessoas, em vez de ter um preconceito?", né. Então a primeira coisa é: vamos limpar o cérebro, tá. O cérebro, ele comanda tudo, ele está aqui. Então todas as suas dívidas, a origem, elas estão aqui. Então pra gente mudar, a gente tem que mudar o que está aqui, mudar o nosso programa, né, mudar o que está na nossa mente. Então, primeira coisa, é você que está com problema, tá? A gente, por exemplo, tem um vazamento em casa. Qual a primeira coisa que a gente faz? A gente fecha o registro. Por quê? Eu estanco o primeiro vazamento. Antes de cuidar dele, a gente tem que estancar o vazamento, tá? Então a gente fecha o registro. Vamos lá, vamos fechar a torneirinha do registro, tá? A gente fechou o registro. Então, como é que a gente fecha esse registro, né? Porque você está falando assim: "Ah, pô, é fácil falar aí do outro lado da tela". Realmente, é bem fácil falar para outro lado da tela, não estando na pele de quem está aqui até o pescoço de dívida. E também é algo difícil, porque você tem que mudar aqui, o teu mindset, né. O mindset é o teu programa mental. A gente foi feito para repetir padrões e repetir muitas coisas ao longo do tempo, tá. Então, como é que a gente muda esse mindset? Primeiro a gente tem que lembrar o seguinte: por que que a gente está consumindo? Vamos atuar primeiro na causa, para a gente chegar na consequência, tá? O consumo em excesso, ele pode ser oriundo de muitas coisas, tá? Ele pode ser oriundo de uma frustração que a gente tem em casa, fora de casa, pode ser no trabalho, pode ser alguma coisa que é uma fuga, que está fazendo com que a gente consuma além da conta, tá? Então a gente é bombardeado o tempo inteiro na TV, no rádio, em tudo que é lugar, na internet, para você comprar um produto, para você testar um produto, para que você precisa daquilo. E na verdade, acredito que 80% que a gente compra, a gente nem tem necessidade, né. Então a primeira coisa para a gente tancar é, quando a gente for comprar alguma coisa, quando a gente tiver aquele impulso, a gente para e olha para o boleto e fala assim: "Eu preciso disso? O que que isso vai mudar na minha vida se eu comprar isso ou não? O que que isso troca, o que que isso muda no meu status? O que que isso muda na minha condição?", tá. E se eu tô preocupado também, por exemplo, de comprar alguma coisa,
para poder acompanhar um grupo que eu estou inserido, por exemplo, um grupo social, qualquer coisa. Vamos supor que nesse grupo eu tenha 10 pessoas, todos eles têm um relógio Tag Heuer ou qualquer marca. E eu olho e falo: "Pô, eu preciso de um desse para acompanhar essas pessoas". Primeira coisa que você botar na cabeça é que você não precisa de nada. Se você está num grupo onde você tem que mostrar que tem alguma coisa para acompanhar essas pessoas, você ou está no grupo errado, ou está achando que essas pessoas ligam para isso. E a verdade é que ninguém liga para o que você tem. O que ligam para você é o que você pensa, tá? Então a primeira coisa é: muda tudo, tudo. Então, como é que você vai fazer? Precisou comprar alguma coisa ou tem a necessidade de comprar alguma coisa? Olha para o boleto. Não paga ele agora, tá? Pega ele e deixa ele ali parado. Vai passar um dia. Passa aí 24 horas, vai dormir. No dia seguinte você vai acordar, vai pensar: "Tá me fazendo falta? Eu preciso disso?". Se não te faz falta, você não precisa, tá aí a resposta. Se eu não preciso disso, eu não vou pagar, eu não vou fazer mais uma despesa, tá. Então, esse é o princípio. Agora você vai falar para mim: "Pô, mas e o cartão de crédito?". Cartão de crédito, ele pode ser algo muito bom e pode ser uma arma na mão de quem não sabe usar, tá. Então o que eu recomendo? Antes de você usar um cartão de crédito, tenha o dinheiro no banco para você poder pagar o que você vai comprar. Por quê? Porque o que você vai comprar, você vai usar para você poder acumular milhas e usar o cartão de crédito em seu benefício. Que seja para você trocar por um cashback ou por uma viagem, tá? Mas você só vai comprar, só vai usar o cartão de crédito no momento que você tiver o dinheiro para pagar aquela despesa. Então você vai pegar aquele dinheiro que está ali e vai deixar ele num CDB de liquidez diária, algo que você vai chegar próximo ao vencimento e alocar para você pagar, tá? Isso é uma das formas da gente se controlar, de controlar os impulsos, tá? Os nossos impulsos, eles são impulsos que precisam ser dominados. Se você dominar esses impulsos, você vai controlar muita coisa, tá? Agora vamos tratar um pouco mais da causa, tá? Primeiro, você tem que achar o que te faz gastar. Por que você gasta? Por que você acha que precisa daquilo? Então você vai entender a que está aqui dentro, não é o que mais está aqui, mas é o que está aqui, o que te faz levar a esse ponto, tá? Então vamos lá. Pô, eu tenho aqui na minha casa, eu tô nervoso, eu brigo muito aqui em casa e eu acabo me descontando isso na compra. Então como é que a gente faz? Vamos resolver o problema, né? A gente fechou a torneira, a gente fechou o registro, né? O registro está fechado, a gente não gasta mais nada. Então agora vamos ver o que está fazendo esse fluxo ir embora, né? O que te faz botar a mão no bolso e fazer uma sangria. Então vamos lá. Pô, eu tô brigando muito com meu parceiro, minha parceira, meus filhos, que seja. E por que eu tô brigando? São os porquês. A gente vai se perguntando, vai puxando um fio depois do outro. Vamos puxando um fio depois do outro. Esse porquê vai te responder muita coisa. Então vamos lá. Estou fazendo casos hipotéticos, tá? Pô, eu brigo com a minha mulher porque eu não tenho paciência e ela se veste de um jeito. Eu vou brigar com ela e vou descontar em alguma compra. Então, vamos lá. Por que isso me incomoda? Então, eu vou sempre perguntando por quê. Ah, porque isso me incomoda porque eu acho que alguém vai pensar alguma coisa. Então, primeira coisa é fazer o seguinte: se eu acho que alguém vai pensar alguma coisa, o problema não está com ela. O problema está comigo de novo, né? Então, como é que a gente resolve isso? Tratando aqui. Como a gente trata aqui? Por que isso me incomoda? Ah, porque eu tive no passado uma frustração que alguém fez isso comigo, não sei o quê, e você associa essa coisa ao teu presente. Então você tem que voltar lá no teu passado e falar: "Hum, aqui está a origem". Então você tira isso da tua cabeça. Tem que tirar da tua cabeça.
Se você não tirar, você nunca vai resolver. Então tem que tirar da cabeça, tá. Esse foi um exemplo, isso não quer dizer que são todos os motivos são assim. Então, por exemplo, eu brigo muito com meus filhos. Por quê? "Ah, porque meu filho não me obedece". Por que que ele não te obedece? "Ah, porque, pô, eu tô muito nervoso, eu grito". Pô, então de novo, o problema tá dentro de você. Então o que que você vai fazer? Você vai ter que tratar. Se o meu filho não me obedece, né, se eu tenho um problema em casa, e essas minhas frustrações estão me incomodando, eu sempre vou descontar em alguma coisa. Então uma hora vai ser nesses gastos, e outra hora vai ser em alguma outra coisa, pode ser até numa violência, tá. Então o que que a gente faz? A gente trata primeiro o que está aqui dentro, para se entender e mudar como a gente vai tratar em casa. Então a primeira coisa que você vai fazer é procurar os porquês que te fazem descontar no consumo. Então, a gente descobrindo o porquê, a gente vai matando as necessidades de consumo, tá. Então eu tô com o meu registro fechado, ou seja, daqui para frente eu seguro o consumo. E na hora que eu tiver um impulso, eu vou me perguntar o porquê que eu tô fazendo isso. Então esse é o primeiro ponto para a gente começar a sair das dívidas, tá. Então não adianta eu pensar: "Ah, dívida eu tenho que renegociar, dívida eu tenho". Sim, vai ter uma hora que você vai renegociar a dívida. Dívida a gente não paga, a gente renegocia, tá, até a hora que a gente consegue sair. Agora, vamos começar a falar um pouco de como a gente vai limpar isso, tá. A gente tem um problema, esse problema tem que ser tratado, ele não vai sumir porque a gente quer. Então a gente criou um problema, a gente tem que resolver ele. Então, primeira coisa para a gente resolver o problema, vou passar um dever de casa aqui para todo mundo que está assistindo. Primeiro dever de casa, a gente vai listar todos os nossos gastos. Os gastos, a gente vai separar eles em gastos fixos e gastos variáveis, tá. Então como é que a gente vai fazer isso? Vamos fazer o seguinte: o que que é um gasto fixo? É um gasto que eu tenho para me manter. Ou seja, eu tenho, vamos supor, condomínio. Eu tenho que pagar o condomínio, é um gasto fixo. Por quê? Porque eu não posso deixar de pagar um condomínio. Eu tenho que pagar uma conta de luz. Eu não posso deixar de pagar uma conta de luz. Eu posso melhorar o meu consumo. É uma coisa que a gente tem que tratar também. Por exemplo, escola é um gasto fixo. Fui no restaurante no fim de semana. Isso é um gasto variável, que pode entrar numa conta de lazer, tá. Então eu vou depois deixar até uma tabelinha aqui de modelo, até para o pessoal que fica mais perdido, e vou deixar também um percentual de quanto eu gasto em cima do que eu ganho, tá. Esse percentual, quem quiser deixa aqui de comentário, e a gente pode até trocar ideia do que fazer. Podem me chamar e se eu conseguir, eu posso chamar a pessoa no particular e dou uma orientação sem problema nenhum. Então, o que eu puder ajudar, pode contar comigo. Então, a primeira coisa é, vamos lá, vamos levantar os gastos que eu tenho e vamos planilhar eles. Vou botar em gastos fixos e gastos variáveis, tá? Então vamos levantar todos eles, todos. A gente vai planilhar. Olha, escola, não sei o quê. Então pode separar numa tabela, primeiro os gastos fixos, em seguida os gastos variáveis. Aí nos gastos variáveis você pode entrar numa conta de lazer, uma conta de, sei lá, almoço durante a semana, tá. Tudo são custos variáveis, ou seja, custos que eu posso eliminar e não são custos que eu necessito para viver, tá. Então esse é o primeiro ponto. Então custos fixos e custos variáveis. E o mais importante, que muita gente não sabe, é quanto você ganha. Anota todas as suas rendas, mas não vai anotar a renda que você ganha, por exemplo, você ganha lá um salário bruto de qualquer valor, tá. Vou chutar um valor, R$ 5.000 ou R$ 3.000, que deve ser mais ou menos a média do Brasil. 3, 4, 5. Esse é o teu salário bruto, tá, não é o salário que você pode gastar. O salário que você pode gastar é o que entra na sua conta todo mês, tá. Então você desconta todos os impostos, desconta tudo que você tem que gastar e bota nessa conta aqui, tá. Então você vai botar numa coluna todos os seus gastos e numa outra coluna as suas entradas, tá. Se você não tem, emprego fixo, tem um emprego que você precisa também talvez fazer um RPA, pagar algum imposto, tá, você vai botar aqui o valor líquido que você ganha, que vem para o seu bolso, não é o bruto, não é aquilo que você cobra ou
o que alguém paga para você que está em contrato. É o que entra no seu bolso. Então você vai botar isso tudo numa coluna, tá? E depois você vai fazer uma divisão do que você gasta sobre o que você ganha. Isso vai ser o percentual. Então, se você, no final, vê que esse número está maior, tipo, o número que você gasta está maior do que você ganha, você tem que equalizar, tá? E é aquilo, toma cuidado quando você receber uma promoção, porque sempre é bom você ver um pouquinho abaixo do que você ganha. Principalmente se você montar uma reserva de emergência, você vê com menos preocupação. Quanto menos preocupação você tiver, mais você vai estar livre aqui, tá? Então, menos você vai precisar tratar a sua cabeça. Então, primeira coisa, saiba quanto você gasta, quanto você ganha. Se você acha que você precisa ganhar mais, e você tem como, então mãos à obra. Tiver que fazer um outro trabalho, tiver que fazer alguma coisa por fora, tiver que vender alguma coisa, fazer um e-commerce, qualquer coisa. Então, o momento é agora, mas só depois que você tratar as dívidas, tá? Eu vejo muita gente falando também que tá ruim, que tem empresa, que tá quebrada. A empresa não quebra, quem quebra é o sócio, tá? Então, o sócio quebra e ele puxa a empresa junto. Esse é o grande problema. Então, a primeira coisa é, vamos fazer essa planilha. Esse é o nosso dever de casa aqui. E depois, no próximo vídeo, a gente vai conversar sobre isso, tá? Então, todo mundo que estiver vendo aqui, começa a fazer o dever de casa. Planilha os gastos e começa também a pensar no que te aflige e o que faz com que você consuma em excesso, tá? Não existe problema nenhum em consumir. O que existe é o excesso de consumo, tá? Você é bombardeado toda hora pela TV, pelo rádio, pela internet, que você tem que comprar, que tem que consumir, tem que provar que teus amigos têm, você tem que ter. Então, tira isso da cabeça, limpa a tua mente, você não precisa de nada, você não tem que se preocupar com o julgamento de ninguém, ninguém tem a ver com o que você faz, o que você tem ou deixa de ter. Então, vive a tua vida sem se importar com os outros. Se livra disso. Se livra de roupas de marca, de telefone de última geração, se livra de tudo. Se você não vai comprar algo que vai te agregar valor, ou seja, que você pode usar ele para produzir mais dinheiro, nesse momento, não compre, tá? Então, dá um tempo. Tudo na vida é uma questão de momento. Então, dá um tempo e não compra. Faz o dever de casa e deixa teu comentário aqui para mim. Vê quanto que ficou de percentual e deixa aqui. Porque o percentual você não tem problema. Eu não vou saber quanto você ganha, nem ninguém que vai estar aqui olhando vai saber, tá? Eu vou deixar depois uma planilha aqui para você ter uma base. Quem tiver dúvida pode me perguntar aqui também, que eu vou ajudando, tá? Então, esse vídeo eu fico por aqui e no próximo vídeo a gente vai falar dos próximos passos. Então, primeiro dever de casa é tratar aqui e deixar aqui o percentual que eu vou dar a instrução aqui embaixo, tá? Então, eu vou deixar nos comentários fixado. Eu não vou deixar no vídeo, vou deixar num comentário fixado. Você vai lá, acessa, e esse comentário você vai ter a tabela para você poder começar. E qualquer dúvida, deixa um comentário aqui que eu respondo. Obrigado a todos e não obrigado a todos. E lembre-se de se inscrever no canal para você também poder saber quando eu vou deixar o próximo vídeo aqui, tá? Então, conto com você.